Como a política monetária influencia a demanda agregada? Bom, nós temos aqui a junção da curva de oferta de moeda e a curva de demanda por moeda, tá? Então, aqui temos o equilíbrio no mercado de moeda. Temos aqui a taxa de juros, a quantidade de moeda, a curva de oferta fixa, determinada pelo Bacen, e a curva de demanda, tá? Então, temos aqui a chamada taxa de juros de equilíbrio, que é aquela taxa que iguala a oferta e a demanda por moeda. Vamos supor que a taxa de juros ela esteja momentaneamente acima do seu nível de equilíbrio, tá? Em R1. Nessa situação, nós temos uma diferença entre oferta e demanda por moeda, tá? Nós temos aqui a quantidade demandada de oferta e a quantidade ofertada. Veja que a oferta de moeda, a quantidade de moeda na economia ofertada, ela é maior do que a demanda, tá? Por quê? Porque com uma taxa de juros alta, as pessoas não querem reter tanta moeda, elas preferem guardar, né, uma parte dos seus ativos sob a forma de títulos, de fundos emprestáveis e dessa forma, então, usufruir desse nível de taxa de juros. Querem receber o seu também, tá? Então, existe aqui um desequilíbrio. O que vai acontecer? As pessoas, então, desejam manter menos moeda porque o custo de oportunidade de retê-la é maior, tá? Então, por conta desse comportamento das pessoas de não quererem tanta moeda, então nós temos a taxa de juros voltando ao seu nível de equilíbrio, tá? Para equilibrar. Porque nesse nível aqui de taxa de juros, nós vamos ter mais moeda no mercado do que pessoas querendo essa moeda, tá? Então, todo mundo vai, vamos dizer, todo mundo vai migrar para os títulos. Todo mundo resolveu comprar título. Muita gente comprando título. Então, é natural que se remunere menos pelo título e, portanto, a taxa de juros tende a baixar até o seu nível inicial de equilíbrio, tá? A economia sempre ela migra para o equilíbrio, né? Não, pode ser que o equilíbrio ele nunca aconteça na prática, mas é sempre a tendência, pelo menos a tendência de longo prazo, tá? Então, se você fizer essa mesma análise aqui para essa outra situação de desequilíbrio, onde nós temos uma demanda por moeda maior do que a oferta de moeda em razão de uma taxa de juros muito baixa, nós teremos pelo motivo inverso também o retorno da taxa para o seu nível de equilíbrio, tá? Aqui, os bancos vendo que poucas pessoas querem investir em títulos, terão que aumentar a atratividade do seu portfólio, dos seus ativos, para que as pessoas, então, voltem a colocar o seu dinheiro na poupança ou em títulos, no que for. Então, a taxa, ela tende novamente a voltar ao seu nível de equilíbrio, tá? Então, nós temos sempre a tendência ao equilíbrio no mercado de moeda. Qual que é a relação, agora, uma nova relação entre a taxa de juros, que vimos, a oferta e a demanda por moeda que nós vimos, e o nível geral de preços? Vamos colocar mais uma variável aqui, né? A gente já viu que está muito claro como que a oferta e a demanda por moeda influenciam na taxa de juros, né? Ou como que esse equilíbrio acontece. Agora, se a gente inserir essa variável nova, nível geral de preços, como é que fica essa relação? Porque, em geral, na prova, o que cai é isso, né? Eles colocam várias variáveis e quer que você mostre a relação. Então, se você tiver bastante clareza quanto ao sentido da relação, né, ao qualitativo, você já vai estar equipado para fazer uma boa prova. Então, preste bastante atenção. É simples, mas construa aí bem firme esses argumentos na sua mente, tá? Então, vamos lembrar da curva de demanda agregada, porque é a curva de demanda agregada no mercado de bens e serviços que relaciona preços e quantidades produzidas. Então, essa atividade que faremos agora vai misturar dois mercados, o mercado de bens e serviços e o mercado de moeda, coisa que nós não tínhamos feito até então. Nós só havíamos estudado esses mercados separadamente. Vamos lá, aqui nós temos a nossa curva de demanda agregada, que é o mercado de bens e serviços, que vai relacionar preços com quantidade produzida de bens, tá? É negativamente inclinado. Qual seria o efeito de um aumento no nível de preços sobre o mercado de moeda, tá? Sobre o mercado de bens e serviços. Sobre o mercado de bens e serviços está mais fácil, porque já está direto na curva de demanda agregada. Mas e sobre o mercado de moeda, como é que é esse efeito? Que é o que nos interessa agora.
Vamos fazer uma análise bem legal. Bom, vamos imaginar os seguintes passos, tá? Nós temos aqui a curva de demanda agregada. Vamos supor uma situação em que o nível de preços da economia suba, tá? De inflação. Não vamos ver a causa da inflação. Já aconteceu uma inflação. É aqui que começa o nosso choque, tá? Então, o nível de preço sobe de P1 para P2. Na própria curva de demanda agregada, a gente já vê o efeito, né, sobre a demanda por bens e serviços. Quando nós temos um preço maior, temos uma demanda menor. Ela cai de Y1 para Y2, tá? Quantidade menor, ok? O que vai acontecer no mercado monetário? Bom, nós tínhamos uma situação inicial de equilíbrio, tá? Quando nós temos preços maiores, nós temos um aumento na demanda por moeda, tá? Porque vai precisar de mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de bens, por exemplo. Então, a demanda por moeda, ela aumenta quando existe inflação, tá? É uma relação que você não pode esquecer. Então, existe uma curva, a curva de demanda se desloca de MD1 para MD2, ok? E como resultado deste deslocamento, nós temos um aumento da taxa de juros de R1 para R2. Então, esta mudança de preços que aconteceu no mercado de bens e serviços, ela trouxe um efeito sobre o mercado monetário, aumentando a taxa de juros de R1 para R2, tá? E isso, então, vai também contribuir nessa situação aqui do produto da economia, porque com uma taxa de juros maior, o que nós temos? Desestímulo aos investimentos. E os investimentos, eles fazem parte da demanda agregada, né? Se você esqueceu o que forma a demanda, lembre-se do conceito de PIB pela ótica do dispêndio, né? Nós tínhamos que o PIB, ou, né, a demanda agregada, o Y, ele é igual ao consumo, mais investimento, mais gastos do governo, se considerarmos uma economia fechada, ou mais X menos M, se considerarmos uma economia aberta. Então, se nós estamos aumentando a taxa de juros, nós estamos desestimulando o investimento e, portanto, desestimulando o produto, tá? Então, esta relação toda acontece. Aumenta o preço, aumenta a demanda por moeda, que gera aumento da taxa de juros, que faz cair a quantidade produzida da economia, tá? Então, saber reproduzir essa análise aqui é é a parte mais importante da aula de hoje, tá? É ter bastante firmeza quanto à direção da mudança de todas essas variáveis, que são 4 variáveis, tá? Quantidade produzida, nível de preços, taxa de juros e quantidade de moeda.